O que foi e o que é o Império Bizantino? O termo bizantino refere-se a Bizânico, que foi uma colônia grega fundada em 658 a.C., às margens do Bósforo, e era um estreito que ligava o Mediterrâneo ao Mar Negro. Mas a sua origem ela só ocorreu séculos depois, em 330 d.C., quando o imperador romano Constantino fundou no local a cidade de Constantinopla. O Império Bizantino também ficou conhecido como o Império Romano do Ocidente, que durou de 330 a 1453 d.C. A cidade de Constantinopla, fundada por Constantino, ficava localizada na Turquia. Era uma capital administrativa e emergiu como uma nova Roma. O Império Bizantino era cristão, porém acreditava em várias interpretações sobre o cristianismo. Bom, eu vou falar um pouco sobre o Império Carolíngio. O Império Carolíngio foi a continuação do Reino dos Francos, mas sobre o poder da dinastia carolíngia. Então, ele foi uma continuação do Reino Germânico, formado na Gália, no estágio final do Império Romano do Ocidente. Os francos eles foram o único povo germânico que estabeleceu um reino de longa duração. O Império Carolíngio também é uma tentativa de recriação do Império Romano, segundo os historiadores, porque os imperadores carolíngios Carlos Magno procurou o apoio da Igreja Romana para conhecer o seu poder, além da sua expansão territorial por meio das suas guerras. O Império Carolíngio ele iniciou com a coroação de Pepino o Breve, como rei dos francos em 751, estendeu-se até o reino de Luís V, no final do século X. Territorialmente, o Império fragmentou-se depois do reinado de Luís. E o Piedoso, que faleceu em 884, que foi Luís, o Dominável dividiu-se em 3 partes, futuramente. Então, eles deram origem ao reino da França e ao Sacro Império Romano Germânico. Com o surgimento da dinastia carolíngia, com o passar do tempo, o poder dos francos, que se concentrava na figura do rei, migrou em figuras importantes na administração, por exemplo, os mordomos do rei, que acumulavam funções importantes com o controle da arrecadação de impostos. Mas eles tinham muito contato com os nobres, O poder da influência começou a superar os dos próprios reis. Então, esse enfraquecimento foi perceptível nos últimos anos das dinastias, Merovingia, e fazendo com que seus reis ficassem conhecidos como indolentes. Essa transição do poder coincidou-se com as guerras travadas, com os francos e os muçulmanos no século VIII. Um dos seus mordomos mais influentes da história dos francos foi Carlos Magno. Foi o principal porque ele liderou as tropas francas que lutaram contra a expansão muçulmana na Batalha de Poitiers, em 732. A derrota muçulmana ela ganhou contra o fim da expansão dos muçulmanos na Europa, E Carlos Martel, o mordomo do palácio, ganhou ainda mais a influência. O filho de Carlos Martel, o Pepino Breve, conseguiu o apoio do Papa e dos francos que se tornassem rei. Assim, os merovingios eles foram destituídos do poder. Pepino Breve, que tornou-se rei dos francos em 751, a sua coroação foi do início da dinastia da Carolíngia, e foi responsável para expandir as fronteiras dos francos e por tentar o Império Romano. Bom, alguns historiadores também
Eles pensam que a dinastia começou com o início de Carlos Martel, que foi na função do mordomo, mas a maioria considera somente que foi a coroação de Pepino o Breve como marco que a inaugurou. Isso porque Carlos Martel, por ser o governante do fato dos francos, nunca foi considerado rei, coroado rei, nunca foi colocado como rei, então permanecendo mordomo por toda a vida. O último Merovínquio foi Gilderico III, e a sua posição foi em 751 com a aliança de Pepino o Breve com o Papa Zacarias. A sua expansão territorial, o imperador franco ele realizou diversas campanhas militares ao longo do seu reinado e só contou com 2 anos em 790 e 807 de paz. Né? As campanhas militares realizadas por Carlos Magno tiveram sempre um apoio da igreja, que sendo isso foi o resultado da sua aliança com seu pai das autoridades eclesiásticas de da Roma. Além disso, essas campanhas, Carlos Magno ordenou a conversão da forçada para o cristianismo daqueles que conquistavam. Durante seu reinado, Carlos Magno ele conseguiu derrotar o rei de Lombardo, anexar as suas terras, né? Para pegar suas terras. Essa guerra ele foi fruto de ataques lombardos que um dos povos germânicos que se instalavam nas terras do Império Romano, as terras da Igreja Católica, e como a Igreja dos Francos eles tinham uma aliança de Carlos Magno, que foi o socorro do Papa. Ele lutou contra os saxões e bretões contra ávaros, conquistando regiões com a Saxônia, a Bretanha, a Morávia e a Caríntia. Ele também lutou contra os muçulmanos da Península Ibérica, né, e conquistou algumas cidades lá, como a Barcelona, a Huesca e a Gerona. Mas não ousou avançar mais. Ele não quis mais. A campanha da Península Ibérica ainda rendeu uma grande derrota para as tropas francas, que foram atacadas e derrotadas para a força dos barcos. Né? O território conquistado por Magno fez o seu maior a Europa em posses territoriais. A sua atuação de defesa na igreja, que fortaleceu sua aliança com Roma e com que fez que em 800 o Papa Leão III nomeasse o imperador Ocidente. Essa foi a sua tentativa de transformar Carlos Magno em uma figura de poder, né? Semelhante aos imperadores romanos, que foi também uma tentativa de enfraquecer a autoridade da igreja religiosa Constantinopla na Europa Central. Sobre o declínio, a administração do rei, que ficou muito abalada, de Carlos Magno, que faleceu em 814, foi transmitida a seu filho Luís, né, o Piedoso, que reinou de 814 a 843. Né, Luís ele não tinha a mesma capacidade de administração que o pai, né, mas contribuiu para o enfraquecimento e o poder do rei. Isso, o reino começou a ser muito atacado. Ao leste, os húngaros e os normandos, e ao sul, aos sarrazenos, né? E eles atacavam o litoral franco. Né? Depois que Luís faleceu em 843, os seus 3 filhos assinaram um tratado de Verdun, que dividiu o império,
né, Corégínio em 3 partes diferentes do reino, dos quais surgiram a França, o Sacro Império, né, o Sacro Império Romano Germânico aos séculos seguintes. A dinastia Corégina se deixou existir quando os capetos e os capetinhos alcançaram o seu poder na França no século X.